Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, estamos reunidos em Cristo. E hoje, com a permissão de Deus, nós iremos continuar a nossa série de sermões que estamos pregando a respeito da teologia do pacto. Então, sem muitas delongas, quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 17. Nós já fizemos algumas leituras importantíssimas nesse capítulo, e nós iremos precisar novamente reler esse episódio, para que nós possamos avançar um pouco mais nessa teologia de extrema importância da nossa fé. Então, Gênesis 17, eu quero ler com os irmãos do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Gênesis, capítulo 17, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos fazer a leitura e depois nós iremos ler outros textos para que possa corroborar com aquilo que o Senhor Deus está falando aqui no Gênesis. Diz assim, palavras de Moisés, narrando o terceiro encontro que Deus teve com Abraão para tratar desse assunto extremamente importante. O pacto, a aliança que Deus estava fazendo com o seu povo. Amém? Com aqueles que seriam o seu povo. Verso 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Graças te damos, soberano Senhor, por tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque somos chamados à tua aliança. Fomos inseridos nela com o teu grande amor, com a tua graça, por causa da obra, da morte, da ressurreição perfeita de Jesus, e tudo isso imputado, atribuído a nós. O tempo todo, Pai, somos apenas privilegiados com a tua graça. Nos ajuda a reconhecer isso e viver em gratidão por isso. Dá-nos, Deus, dá-nos o norte a respeito do teu texto, para que possamos compreender e viver de acordo com a tua santa vontade. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, vamos continuar aqui então hoje, permitindo Deus, nossa caminhada rumo a uma conclusão da teologia do pacto. Pelo menos dentro daquilo que é possível fazermos em culto, e não necessariamente de forma estritamente acadêmica, como de um curso universitário teológico, mas que a gente possa compreender com exatidão para que todo crente entenda a importância da teologia do pacto. Quero relembrar aqui os irmãos alguns pontos necessários para nós hoje. Quando eu citar aqui a palavra pacto, aliança, testamento, tudo está falando da mesma coisa. É a mesma coisa. Pode só haver aí essas trocas de palavras, mas o tempo todo nós estamos falando da aliança que Deus fez com o seu povo, com o pacto que Deus fez com o seu povo, e que isso é demonstrado em ambos os testamentos.
quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Nós vamos ver isso graciosamente e de forma abundante. Qual a importância que nós temos da aliança de Deus? É que não existe relacionamento da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, com o indivíduo, seja ele homem ou mulher, não importa, não existe relacionamento de Deus para com o homem fora do pacto, fora da aliança. Tudo que Deus se dirige, se relaciona, fala, trabalha, vive, abençoa o homem, está sempre, o tempo todo, passando pelo pacto, passando pela aliança. Sabemos que existem 2 pactos. O primeiro pacto, o pacto das obras, que ocorreu no Éden, e foi apenas com Adão e com sua esposa Eva. E mal começou esse pacto, e eles falharam. Por que eles falharam? Porque a condição do pacto das obras era a obediência perfeita. Eles não conseguiram. Mas não fique com raiva deles. Nós também não conseguiríamos. Possivelmente nós não conseguiríamos. É só olhar para nós, olhar para o nosso coração, e a gente vai ver que nós não daríamos conta desse pacto. Mas Deus, em sua infinita graça, conforme diz Efésios capítulo 2, Ele nos vai trazer um outro pacto, do qual nós chamamos de o pacto da graça. E esse pacto da graça, ele é ministrado, ou ele foi ministrado, em 2 momentos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E isso daqui nós precisamos entender muito bem, porque existe uma grande maioria de evangélicos que não entendem dessa forma. Eles entendem que no Antigo Testamento tudo era apenas a lei, e eles olham a lei fora da graça de Deus. Isso é um absurdo, mas é a maneira como eles olham. Eles olham para a lei fora da graça de Deus, fora daquilo que nós chamamos de o tempo da graça. E isso é difícil porque vai se deparar com assuntos em que tem grande relevância para a fé cristã, para a fé em geral do povo de Deus, do qual eles vão precisar da graça de Deus para serem salvos. Não tem como, não tem como. Todavia a gente sabe que a partir da queda de Gênesis capítulo 3, ali já foi instituído o pacto da graça. E isso foi ministrado durante todo o Antigo Testamento. Inicia-se o Novo Testamento e tem sido ministrado a nós o pacto da graça até os dias de hoje e até a volta do Senhor Jesus. Qual a diferença dessa administração que há do pacto da graça no Antigo e no Novo Testamento? É que no Antigo, talvez as coisas não fossem, não eram tão claras como é para nós hoje. Mas o tempo todo eles estavam esperando o Messias, porque essa foi a promessa que Deus deu ao homem, à humanidade e ao casal, logo após a queda, que haveria alguém que pisaria a cabeça da serpente. E todas as expectativas agora estavam sobre essa pessoa. Evidente que para nós isso é mais fácil, e sabemos que o Senhor estava falando o tempo todo de Jesus. De Jesus. É Jesus que sustenta o pacto o tempo todo, em cada momento. Em cada momento. Mas a partir do pacto da queda, a partir da queda, as coisas saíram do eixo daquilo que era a responsabilidade humana, nunca de Deus, e começaram a viver de forma pecaminosa. Já passamos por Gênesis capítulo 6, onde foi demonstrado que todas as intenções do coração do homem eram perpetuamente más, o tempo todo. Até que em Gênesis 12, Deus se manifesta a um homem ímpio de nome Abraão, que ele vai mudar o seu nome para Abraão. Vai mudar o seu nome para Abraão. Esse homem era ímpio, vinha de uma geração ímpia. Quando nós lemos o livro de Josué, nós vamos perceber que em Josué, no capítulo 15, vai ser dito que tanto Abraão como os seus ascendentes, a sua família, todos eles eram idólatras. Eles vinham de Ur. Eles eram da região da Mesopotâmia. Eram ímpios, idólatras, adoravam deuses estranhos, deuses criados pela imaginação humana e que nada se referiam ao Deus verdadeiro. Mas Deus escolhe esse homem para iniciar o seu povo. Deus não pegou um povo já existente, ele vai iniciar Abraão, e de Abraão vai se tornar um povo.
que são judeus, e nós já trabalhamos muito também essa informação. E como é que Deus vai fazer isso? De forma progressiva, Deus vai manifestar esse pacto, essa aliança que Deus começou com um único homem, mas que iria desabrochar em muitas famílias da terra. Em muitas famílias da terra. Então essa é a teologia do pacto. E como é essa revelação progressiva? Em Gênesis capítulo 12, nós temos a apresentação do próprio Deus a Abraão, e falando que existiria agora uma aliança entre o único Deus verdadeiro, e esse único Deus verdadeiro é composto de 3 pessoas distintas, e ele agora seria com Abraão, e ele se relacionaria, salvaria os homens dos seus pecados, e seria o seu Deus. Então ele vai apresentar isso de uma forma mais introdutória para Abraão em Gênesis capítulo 12. Avançamos mais um pouquinho, chegamos em Gênesis 15. Agora isso é oficializado através de uma liturgia. Lembram-se? Os animais agora são mortos, colocados as partes, uma de frente com a outra, e o próprio Deus passa no meio disso, dizendo que aquele que quebrasse essa aliança, deveria acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com aqueles animais, só que Deus, e somente Deus, passou por entre os animais, e é por isso que Cristo morreu. Tudo já fazia parte de um plano perfeito de Deus. Andamos mais algumas páginas e chegamos em Gênesis 17. Aquilo que foi introdutório no Gênesis 12 é oficializado em Gênesis 15 e agora é estruturado em Gênesis 17. Nós falamos muitas coisas aqui. Falamos que uma das coisas que Deus acrescenta, revela progressivamente no capítulo 17, é o versículo 7. É o versículo chave de toda a apresentação, onde Deus está prometendo a si mesmo, a Abraão e toda a sua descendência. Deus prometeu a si mesmo. Então a maneira de Deus se apresentar mudou. Porque no versículo de número 1, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então ele se apresenta de uma forma demonstrando quem ele é e quem os homens são. Quem os homens são. Mas não existe, parece que, afetividade nisso. É um acordo entre partes. Mas no versículo 7, Deus ele se doa e dá a si mesmo como parte dessa aliança. E ele diz então que estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. E a partir de agora, o tempo todo, Deus é apresentado como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E todas as vezes que isso é citado, toda vez que essa expressão é citada nas Escrituras, tem que vir em nossa mente que Deus está falando da aliança, Deus está falando do pacto, Deus está falando do concerto que Ele estava fazendo com o seu povo. Aliás, pode acrescentar então uma outra palavra aí: aliança, pacto, testamento e concerto. Esse concerto é com C, lá vai eu com a gramática, sou chato com isso. Concerto com S é para arrumar alguma coisa, concerto com C se fala de aliança. Ok, irmãos? Então isso tem que ficar muito claro para que a gente possa entender. Falamos então que aquilo que havia de mais importante no capítulo 17 é onde Deus doa a si mesmo, Ele se dá a si mesmo. Mas também falamos de outras questões importantíssimas a respeito do pacto, ainda dentro do capítulo 17. Nós falamos que essa aliança é perpétua. Ambas as alianças ainda estão em vigor. A aliança das obras, é por isso que os homens são julgados e enviados ao inferno, porque desobedeceram, todos caíram, todos sofreram a queda, mas a aliança da graça, ela é perpétua, e ela está sendo sustentada até hoje por Cristo, porque Deus não volta atrás com sua palavra. Deus não volta atrás com sua palavra. Então já trabalhamos aqui também, no decurso desses sermões, a respeito da perpetuidade da aliança do pacto. Já sabemos disso também, e falamos de forma até maçante sobre essa compreensão. Um outro ponto que falamos a respeito da aliança, baseado nessa terceira manifestação de Deus a Abraão, que é Gênesis 17, está no versículo de número 5. No número 6, far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações,
E nós trabalhamos muito o conceito de e reis procederão de ti. Já falamos muito que isso faz parte da aliança. E é por isso que nós conseguimos caminhar, andamos por Isaac, passamos por Jacó, de Jacó as 12 tribos, das 12 tribos Deus elege uma tribo, a de Judá, e é dito que o cetro de autoridade da monarquia jamais se afastaria de Judá. E aí entramos na dinastia de Davi. Vocês se lembram quando nós trabalhamos também lá em 1 Samuel, capítulo 8, onde o povo queria um rei, isso logo no início, mas no capítulo 8 era Saul, e Saul era da tribo de Benjamim, mas o povo queria um rei igual das outras nações. Então não era o rei que Deus tinha prometido, não era, e eles tiveram problemas por causa disso. E Deus teve que resolver esse problema lá no capítulo 16, 17, onde Deus vai levantar Davi. Davi é de Judá, Davi era o homem segundo o que Deus tinha já proposto na eternidade, dentro dessa dinastia. E jamais deveria deixar de existir essa dinastia. Mas o povo de Deus não é os ímpios. O povo de Deus fez questão de atrapalhar Deus, dividindo o reino. E 10 tribos das 12, ou seja, a maioria de novo, subiu com Jeroboão. E queriam adorar a Deus num lugar que Deus não tinha estabelecido no Antigo Testamento. Não tinha estabelecido, porque tinha que ser em Jerusalém. Por isso que existe aquela pergunta em João 4, quando lemos ontem, no Lendo a Palavra, que a mulher perguntou lá no poço de Jacó, aonde eu devo adorar? Porque vocês dizem que é em Jerusalém, e nós falamos que é em Gerizim. Aí Jesus dá aquela resposta, vocês adoram coisas que vocês nem sabem. Nós adoramos o que sabemos, mas agora isso também não importa mais, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas eles adoravam em Gerizim, por causa dessa divisão das tribos. 10 subiram com Jeroboão, e até então eles se tornaram samaritanos, e até então estavam adorando de forma equivocada, errada, diante de Deus. Mas dessas 12 tribos de Judá veio a linhagem de Davi, e de Davi veio nosso Senhor. Quando nós ainda explicávamos sobre isso, nós fizemos uma corrida até Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 1, onde o evangelista começa o evangelho dizendo, Evangelho de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Tem uma importância esses dois nomes, porque ele está trazendo à tona o pacto, a aliança. O pacto que Deus fez com Abraão e a confirmação desse pacto de reis que procederiam, que era a linhagem de Davi, dizendo, Jesus é aquele que o pacto estava falando o tempo todo. Uma outra informação que nós trabalhamos sobre a aliança, dentro de Gênesis 17, indo um pouquinho mais além no texto, nós não iremos falar de novo, apenas relembrando, é que Deus, ele decidiu soberanamente que o pacto teria um símbolo externo em seu povo. E já aprendemos, lendo todos os textos possíveis, que no Antigo Testamento era a circuncisão, que era quando se arrancava a pele da ponta do prepúcio do menininho. Quando se fazia aquela rápida cirurgia para tirar a carne do órgão masculino aos 8 dias de vida. E que isso agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, é substituído pelo batismo nas águas, ok? Onde todos agora podem provar, porque todos devem carregar em si a marca, eu não estou falando de música não, estou falando de Bíblia, da promessa, a marca do concerto, a marca da aliança, amém? Ok, irmãos? Então nós estamos tentando, de alguma forma, expor tudo aquilo que é falado no pacto nessa terceira manifestação, que passa a ser a manifestação mais completa do discurso de Deus referente ao pacto. Mas tem uma coisa que nós não falamos. Ainda tem algo que, aliás, é o que toma a maior parte da narrativa do verso de número 1 ao versículo 7. A inclusão dos gentios nesse pacto. Como isso aconteceu e como nós devemos crer. E se tem uma coisa que é importante para nós, hoje, é entender o que vai ser falado aqui. Por quê? Porque o pacto
a perspectiva que iremos trabalhar hoje, e quero conversar com vocês aqui, está falando a nosso respeito, porque nós não somos judeus, nós somos gentios. Então está falando de nós. Como é que isso ocorreu? Como é que isso ocorreu? E Deus faz isso de uma forma singular e maravilhosa. Amém? Então, dentro disso, eu quero trabalhar com os irmãos o contexto da aliança, esse Deus maravilhoso que é um Deus de pactos, do qual ele inclui gentios nesse pacto. Eu quero ler com os irmãos, novamente, o versículo de número 4, o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Quero ler esses 3 versículos novamente com os irmãos. Olha o que é dito. Quanto a mim, versículo 4, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Eu quero chamar a atenção dos irmãos agora, a perceberem comigo o como está sendo dado ênfase nos gentios, nesses 3 versículos. O tempo todo, a ênfase, quase que o protagonismo desses 3 versículos está falando a nosso respeito. O versículo 4, o Senhor diz que faria de Abraão pai de numerosas nações. Esse é o primeiro indicativo de que Deus não estava fazendo um pacto somente com o povo de Israel. Pai de numerosas nações. Deixa eu falar algo para vocês aqui, que eu preciso que vocês creiam nisso, biblicamente. Deus, nesse momento, tinha o seu rosto na fala dele. Tinha o seu coração na fala dele. Na eternidade, de uma forma que nós não conseguimos imaginar, Deus já estava nos contemplando em sua mente, quando tratava, posteriormente, do pacto que ele faria com os homens. Numerosas nações. Abraão não seria somente um representante do pacto em Israel, mas dele, através dele, seria concebido graça, bondade, misericórdia, salvação, e Deus se daria também a outras nações. A outras nações. Por que isso é tão importante para nós? Porque aqui nós temos convicções imediatas, e isso aqui eu também quero destruir da mente de vocês. Se alguém já ouviu isso, libera isso, porque isso é heresia, de que os gentios só foram salvos, e eu já ouvi pastores pregando isso, os gentios só foram salvos porque os judeus não aceitaram Jesus, que os gentios é o plano B de Deus, e que se os judeus tivessem aceitado Jesus quando ele nasceu, e não os tivesse perseguido e tivesse crido que ele era o Cristo, nós nunca receberíamos a salvação por meio de Jesus. Isso é a maior heresia que se possa falar a respeito do caráter santo, amoroso e paternal de Deus. A aliança não contempla a falha dos judeus. A aliança contempla que Deus amou povos de todas as nações e que Ele queria esses povos para Ele. Dizer e entender que nós somos frutos de um erro de uma nação que não aceitou a Jesus, é dizer que nós não entendemos quem é Deus, muito menos a sua aliança. Porque o pacto está sendo claro sobre muitas nações. Outra coisa, defender que Deus só salvou os gentios porque os judeus negaram a Jesus, é defender que Deus não é onipotente e onisciente. Porque em algum momento da história, Deus falhou e Deus perdeu o controle dela.
E agora, num ato de desespero, sem saber o que fazer, ele vai dizer, olha, bom, então, acho que eu vou falar com os outros mesmo. Vai ser com os gentios mesmo, os judeus não me quiseram. Isso é dizer que Deus errou. Isso é dizer que o plano prioritário de Deus falhou. Isso é pecado. Isso não existe nas Escrituras. Nós, brasileiros, os argentinos, os sul-americanos, os norte-americanos, os europeus, os asiáticos, os da Oceania, de todos os lugares, já estavam sendo contemplados no pacto de Deus. Percebem a ênfase? Olha novamente comigo, por favor, o versículo de número 6, essa ênfase. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. É interessante que essa primeira parte do versículo 6 se refere aos judeus. Abraão não tinha um descendente, mas viria Isaque. Isso foi uma promessa de Deus. Isso seria uma promessa de Deus. Então Abraão seria fecundo. E extraordinariamente está por conta de que Israel não seria uma pequena nação. Deus não estava falando de uma família nuclear de Abraão. O que é a família nuclear, de núcleo? É o macho, a fêmea e a prole. Deus está falando, não, vai além disso. E fez uma nação. Mas a segunda parte do versículo 7, Deus fala de nós novamente. De ti farei nações. Enquanto que a primeira parte, Deus está trabalhando, talvez, em um ponto mais inicial, embrionário, daquilo que era necessário realizar em Abraão. Esta segunda parte do versículo 7 está nos contemplando. Deus estava falando de nós. Deus estava falando dos gentios. Não há um único versículo sequer dizendo que por causa da negativa de entender e de crer em Cristo com relação aos judeus, e por causa disso fomos salvos. Não existe isso. Isso é um absurdo. Isso é não entender a aliança. Isso é não entender a teologia do pacto. E acreditem, muitos pensam dessa forma que eu estou te falando. E isso é uma heresia. Nós já estávamos sendo contemplados aqui no pacto. E percebam que essa contemplação da bênção do pacto sobre a vida dos gentios não está condicionada aos judeus não crerem em Jesus. Não está. Em nenhum momento está dizendo aqui. Nós não podemos acrescentar um significado ao pacto que Deus fez. Lembram-se quando nós estávamos de forma introdutória falando a respeito do pacto? Que eu disse que sempre quem toma a iniciativa é Deus, e quem descreve os artigos, as cláusulas do pacto é o próprio Deus. Não foi escrito aqui, caso os judeus não me aceitem, aí a gente vai dar e abrir a porteira para o resto do mundo. Isso não está sendo dito. Nós já estávamos sendo contemplados no plano prioritário e único de Deus. Deus não falha. Deus não falha. Um outro ponto que eu quero trazer ênfase aos irmãos é que da mesma forma como Deus determinou que houvesse um símbolo externo que os seus carregassem para o resto da vida, uma vez que agora tenham consciência, uma vez que tenham consciência de que são perdoados, amados e estão debaixo da tutela de Cristo, da aliança, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, através da circuncisão e através do batismo nas águas, Deus também fez Abraão ter um pacto e ter um símbolo único a respeito dos gentios. Sabiam disso? É que às vezes a gente lê e não percebe. Mas isso está no versículo de número 5. Qual é esse símbolo que foi contemplado, lembrando de nós? A mudança
do nome. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, e ele passou a ser chamado de Abraão para significar que ele estaria representando nesse pacto, estaria sendo iniciado através da vida desse personagem histórico, bíblico, real, Abrão, e agora ele se tornaria Abraão, só mudança de nome, a pessoa é a mesma. Mas por que Deus mudou o nome? Porque ele não está mais representando apenas os judeus, mas todas as nações. Isso ficou notório. Se alguém chegasse para o velho Abrão, perguntasse: ô seu Abrão, fala para mim uma coisa, por que você mudou de nome? Você já está, avançado em idade, olha aí, 99 anos, versículo 1 diz isso, 99 anos, agora você mudou de nome? Por quê? A resposta de Abraão seria: não fui eu, foi o meu Deus que mudou o nome. E ele mudou o meu nome como um símbolo de que ele fez um pacto comigo, e que esse pacto vai extrapolar a minha família, vai extrapolar a nação que ele fará de mim, chegando aos gentios, aos povos que não adoram a Deus, que ele vai trazer para o seu reino. Essa é a única resposta que Abraão teria que dar. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, para contemplar, para oficializar que isso é real. Nós fomos contemplados no pacto e não por causa da descrença dos judeus. O teu nome agora é Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Ele não é o representante da humanidade, como Cristo é, mas ele se tornou simbolicamente, não é nem espiritualmente, é simbolicamente, o pai de todas as nações, porque Deus precisou firmar esse pacto com alguém inicialmente. Com quem foi? Com Abraão. Só por causa disso. Só por causa disso. Mas nós já estávamos sendo contemplados, e o símbolo dessa contemplação está em que Deus mudou o nome desse homem, lembrando-se de nós. Lembrando-se de nós. O que eu quero dizer com isso? Teologicamente, a Bíblia nos revela, a revelação de Deus para nós, é que Deus nos amou, não foi porque houve uma negativa dos judeus em crer em Jesus. Deus nos amou por soberania, e Deus nos amou de forma orgânica. O que é isso? Não houve uma circunstância que deu errado no meio do pacto, para que Deus mudasse a sua aliança. Não há errata no acordo de Deus. Não há. Não há nada disso. Não há distrato no contrato de Deus, no acordo de Deus. Tudo é extremamente perfeito. Perfeito. Não houve nenhum documento anexado, trazendo uma atualização daquilo que foi acordado. Nada saiu do acordo e do pacto que Deus tinha estabelecido com os homens. Nós já estávamos sendo contemplados, e qual é a prova de que nós somos contemplados? Que Abraão passou a ser chamado Abraão. Maior prova teológica do que essa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom, relembrando aqui agora com vocês, tudo que nós já falamos, pensem que de Abraão vem quem? Isaac. E eu quero ler então com os irmãos, novamente, o versículo de número 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. A aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Eu quero voltar com os irmãos rapidamente, porque isso vai ser necessário para a nossa compreensão também da inclusão e da contemplação dos gentios nessa realidade orgânica. Isso é muito claro, já existia isso, isso sempre foi estabelecido, não houve nenhuma introdução após o fechamento do pacto. No capítulo 12, quando Deus se apresenta pela primeira vez, ele vai dizer no verso 1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra,
da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui é aquele momento exato em que Deus, além de se apresentar, Deus está tirando toda a família de Abraão da árvore genealógica dele. Deus está fazendo uma ruptura. Sai da tua terra. Isso significa muito para as pessoas que moram no Oriente Médio. Mas não sai apenas da sua terra, sai da tua parentela. Você não faz mais parte dessa família. E você vai para uma terra que eu vou te mandar. Ou seja, Deus vai, através de Abraão, instituir uma nova nação. Verso 2, ele vai avisar o motivo. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já era um spoiler, eles não estavam entendendo. No versículo de número 7, do capítulo 12, o Senhor vai falar algo que nós vamos trabalhar hoje também, que é a compreensão dos gentios, e que a gente não imagina. De forma muito, muito sutil, mas Deus estava falando de nós aqui. Eu vou provar para os irmãos que Deus estava falando de nós. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Então, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E ele edificou um altar porque, naquele momento, ele prestou culto a Deus naquele altar, que era a maneira que se fazia no Antigo Testamento. Lembrando que Abraão, ele é antes da lei. A lei veio com Moisés. Lembram-se? Moisés não nasceu no livro do Gênesis. Moisés nasceu no capítulo 2 do livro do Êxodo. Ok, irmãos? Então, nós vamos ter a lei de Moisés a partir do capítulo 20 do Êxodo. Por quê, pastor? A partir do capítulo 20. Tudo isso é importante, eu não estou dando... Irmão, preste muita atenção nisso. Porque o capítulo 20 do livro do Êxodo é os 10 mandamentos. É a primeira manifestação da lei de Deus. Os 10 mandamentos. Tudo que há a partir do capítulo 21 de Êxodo, e entra-se no livro de Levítico, Levítico, livro da lei, todas aquelas leis dependem necessariamente dos 10 mandamentos. Todas as outras leis, elas estão de alguma forma subordinadas, a algum dos mandamentos, alguns desses 10 mandamentos, todas elas. Mas isso é Êxodo 20 em diante e o livro de Levítico, ou seja, Êxodo 20 e Levítico são muito tempo depois de Abraão. Ok? Lembrem-se que quando Deus deu a lei, os 10 mandamentos, a Moisés, ele tinha acabado de libertar o povo do Egito de 430 anos de escravidão. Então, só de escravidão foram 430 anos. Então, há muito tempo de diferença entre o personagem bíblico real, Abraão, com o personagem bíblico real, Moisés. A lei veio muito tempo depois de Abraão. Isso é importante. Por que é importante? Porque o Novo Testamento vai nos ensinar a entender a teologia do pacto com os gentios. Já foi anunciado no capítulo 17, a ênfase clara no versículo 4, no versículo 5, no versículo 6, inclusive dando o simbolismo da abundância do nome. Aqui no capítulo 12, que é a introdução do pacto, isso já é falado, tanto no início do capítulo como no versículo 7. E eu quero agora ler com os irmãos o capítulo 15, que é a parte em que Deus oficializa isso. Mas eu não quero entrar nessa oficialização das partes dos animais, eu quero falar bem antes disso, no capítulo 15. Vamos lendo o início? Verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Lembrando, aqui é a segunda manifestação. Numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Bom,
A ideia é entender isso. Deus, imagina a cabeça de Abrão. Ok, o senhor está falando uma coisa, mas eu não estou conseguindo entender isso. Eu não estou duvidando, eu só estou dizendo que eu estou perdido. Essa é a diferença entre você perguntar a Deus e questionar Deus. Ele não está questionando Deus, ele está precisando de auxílio, de uma resposta divina. Por quê? Porque existe um problema que está afetando a vida de Abraão com esse Deus maravilhoso que está se revelando a ele. Qual é o problema? O versículo de número 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, olha a riqueza do cuidado em se tratar com essa pessoa divina. Senhor Deus, ele já está convertido aqui. Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, ou Eliezer, em algumas traduções? Qual galardão é esse, sendo que quando eu morrer, acabou minha família? Não tenho filhos. Sabe quem vai herdar tudo isso aqui? Todos os meus gados, todas as minhas terras? É o meu braço direito aqui na fazenda. É o Eliezer. 3. Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência. Abraão já tinha entendido que Deus é onipotente e soberano. O Senhor não me deu descendência, porque a minha parte eu faço. Eu com Sara, a gente está certinho. Mas o Senhor não me deu descendência. Ele já consegue entender o Deus soberano, o Deus que controla todas as coisas. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor. Ou seja, Deus não permitiu que esse pensamento criasse uma raiz mais profunda no coração de Abraão, dizendo, verso 4, não será esse o teu herdeiro. Presta atenção agora, por favor. Não será este. Esquece Eliezer. Está de escanteio. Não serve para isso não. Ele é Damasceno, não tem um papo com o povo Damasceno. Eu quero que vocês entendam. Deus está excluindo mesmo aqui Eliezer da sentença. E está dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Algumas traduções, no versículo 4, diz, não será esse o teu descendente ao invés de herdeiro. É a mesma coisa. A mesma coisa. Só uma questão de tradução. Não será esse o teu descendente, mas aquele que será gerado de ti será o teu descendente. Ok? Versículo 4 deixa claro que Deus está estabelecendo que a descendência seria algo biológico, vindo de Abraão, que agora passou a se chamar, no capítulo 17, Abraão. Essa deveria ter sido a compreensão o tempo todo dos judeus, que Deus os privilegiou, criando o seu próprio povo, do qual é eles, os judeus, e que através dos judeus, prestem atenção, através dos judeus, fosse conhecido o nome de Deus no mundo todo. Essa era a obrigação do povo de Israel. O nome de Deus ser reconhecido no mundo todo por causa da vida e da pregação dos judeus, dizendo, Deus fez uma aliança, existe somente essa aliança é conosco, mas de alguma forma, Deus vai alcançar vocês. Qual foi a reação então dos judeus? Não, Deus é só nosso. Peguemos Deus, amarremos Deus e colocamos Ele dentro de uma caixa de sapato e dizemos, Ele é só nosso, porque Deus odeia vocês. Deus odeia os gentios. Isso foi o que aconteceu por todo o Antigo Testamento. É para querer dificultar ou não? O povo de Deus trabalhando contra Deus na aliança. Deus odeia os gentios. Deus não tem pacto com vocês. Qual era o orgulho deles? Nós somos judeus, nossa é a lei, nosso é Abraão, nossa é a promessa, nossa é a aliança.
Qual é o seu orgulho? Porque eu sou hebreu, hebreu de hebreu. E a gente viu tudo o que aconteceu. Porque eles não fizeram o papel deles. Não fizeram. Mas Deus não falha. Passou-se Abraão, realmente chegou um bebezinho maravilhoso, naquele casal velhinho, Isaac. Isaac gerou 2 filhos, mas Deus elegeu Jacó, já tratamos desse assunto. De Jacó, as 12 tribos, das 12 tribos, Judá, de Judá, Davi, de Davi, Jesus. Então agora eu quero ir para o Novo Testamento com os irmãos. Vamos ver os gentios na aliança. O que eu quero provar agora para os irmãos a partir do Novo Testamento? O como isso é orgânico, o como isso era natural para Jesus, na compreensão de Jesus, e como nunca os gentios foram um erro. Nunca os gentios foram um erro do plano, do pacto de Deus. E agora eu quero acrescentar mais um outro ponto, por causa do erro dos judeus. Os gentios, generalizando o assunto, os gentios nunca foram odiados por Deus. Deus somente tinha traçado um plano num momento diferente para eles, que somos nós. Mas ainda na lei, Deus permitia gentios se convertendo ao judaísmo, desde que cumprisse todos os mandamentos do judaísmo. Já existia e Deus aceitava. Deus aceitava, que é a maior prova? O Damasceno Eliezer trabalhava para um judeu, vivia debaixo dessa mesma graça, dessa mesma lei. Quando havia um judeu rico, e ele tinha muitas posses, muitas terras, muito trabalho na fazenda, ele contratava pessoas de outras nações. Quando essas pessoas aceitavam esse trabalho, ele falava assim: você precisa se converter ao meu Deus, e nós vamos te circuncidar, porque esse é o símbolo de Deus e do seu pacto, para que a bênção de Deus recaia sobre você. E aqueles que aceitavam diziam: eu quero. Que é mais história maravilhosa do que o livro de Ruth, Moabita. E ela olha para sua sogra, judia, e diz: o teu Deus será o meu Deus, eu me submeto. E Deus amou uma moabita. Desde que estivéssemos dentro do concerto de Deus, do pacto de Deus, Deus nos aceitaria. Então é uma loucura dizer que o fato dos judeus não terem aceitado Cristo, nós somos o plano B, ou pior também, tão pior quanto, é entender que Deus odiava os gentios, simplesmente por ser gentios, como se os judeus tivessem alguma coisa em si mesmo que despertasse o coração de Deus. Foi Deus que chamou eles. De forma incondicional, como chama os gentios. Sem que fosse cumprido nenhuma condição. Porque é Deus quem determina quem Ele quer salvar. Jesus nasce, cumprindo o pacto, gerado de reis, debaixo do pacto de Abraão, o Evangelho de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. No capítulo 8 de Mateus, nós vamos ter aqui Jesus já manifestando as suas curas. Nós já fizemos a exposição desses capítulos em nossa comunidade, já passamos por aqui. E nesse capítulo nós temos muitas curas do poder de Jesus manifesto a todos, que era uma maneira de Jesus ser visto, reconhecido como Messias. Mas eu não quero, nesse momento, olhar para aquilo que está mais claro no texto, que é o objetivo do texto, manifestar que Jesus é o Cristo e o Messias. Como sempre a gente tem feito, nós estamos cavucando aquilo que são informações secundárias, mas que deixam claro a doutrina de Deus. A partir do versículo de número 5, de Mateus capítulo 8, eu quero mostrar para vocês que Jesus, perfeito homem, perfeito Deus, e também perfeito em obediência. Isso é muito importante. Jesus, perfeito em obediência, Ele está cumprindo exatamente a sua responsabilidade no pacto de Deus, não apenas como sendo aquele que iria nos substituir na cruz, mas como aquele que estava olhando para as pessoas, como Deus Pai tinha instituído que nós olhássemos. Porque a partir do versículo 5 do capítulo 8, nós temos um centurião que vai pedir uma ajuda para Jesus. É exatamente isso, olha lá. Verso 5.
de Mateus 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando. Deixa eu explicar aqui. O que é um centurião? Primeiro, ele tem que ser romano. Para ser um centurião, é romano. É uma patente romana. Centurião é alguém que tem um cargo elevado dentro do exército, né, dos soldados do Império Romano. Centurião significa que ele é chefe de um centúrio, um pelotão de 100 homens. Por isso que é centurião. E ele está preocupado com um servo seu. Ele tinha um amor por um servo seu. Ele diz no versículo 6, Senhor, ele está chamando Jesus de Senhor, de Kyrios. Para nós aqui é tão comum, é óbvio que eu vou chamar Jesus de Senhor, mas este Senhor é um Senhor com divindade, Kyrios. Ele reconhece que Jesus é Deus. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Olha o reconhecimento que ele tem de Jesus. O Senhor é Deus, eu sei quem eu sou. Não entra na minha casa. Minha casa não é compatível com a tua santidade, com a tua graça. Porque é isso que um salvo reconhece diante de Deus, a sua pecaminosidade. E ele se humilha diante da grandeza de Jesus. É um homem importante se humilhando diante de homens da ralé. Me perdoem a expressão, mas eram isso. Era um povo simples que estava ali, mas ele se humilha diante de Jesus, dizendo, não entre na minha casa. E ele vai dizer do que ele conhece. Não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Só Deus pode fazer isso. Não importa onde ele esteja, uma palavra que ele libere, todas as coisas acontecem. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam. Quem é que seguia Jesus? Os judeus. Prestem atenção aqui. Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Opa! Isso aqui é para machucar. É para machucar mesmo. Porque o povo de Deus não apresentou até o momento uma qualidade de fé como um romano está apresentando. Na cabeça dos judeus tem algo errado. A gente que papai Abraão é nosso. Abraão é papai nosso. O que esse romano está fazendo com uma fé com uma qualidade melhor? Brasileiros podem ter uma fé muito mais sadia do que qualquer judeu. Porque a nossa fé está no Senhor Jesus. Nós o reconhecemos como Deus, único Senhor, único Salvador. Dalai Lama não salva, Buda não salva, Confúcio não salva, as religiões afros não salvam, as asiáticas não salvam. Somente Jesus é o Criador dos céus e da terra. Nós cremos no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é a mesma fé. Nós estamos debaixo do pacto. É isso que ele estava falando a respeito do centurião. Vocês deveriam ser os professores dessa fé. Vocês não me ensinaram para as outras nações. Vocês não me demonstraram às outras nações. Vocês não fizeram as outras nações esperarem por mim. Aliás, nem vocês estavam esperando mais. Vocês queriam um outro Cristo, um Cristo político. Aí vem o versículo 11. E ele está falando do pacto, versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que é que Jesus está fazendo aqui? Cumprindo os versículos 4, 5 e 6 do Gênesis 17. As nações estão sendo inclusas categoricamente no pacto de Deus. Os gentios sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, para ceiarem com eles um dia na glória. E ele traz uma outra informação, quebrando o orgulho dos judeus. Versículo 12. Ao passo que os filhos do reino
serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não é só porque tu és judeu que tu és salvo. Paulo explica isso muito bem em Romanos 8 e 9. Nem todos os que nasceram em Israel são israelitas, porque é uma visão espiritual do assunto, e não de geografia, não de nação. Então Jesus está comprovando de forma orgânica. Jesus não citou um novo sermão, acrescentou um sermão para dizer, olha, a partir de agora, que a partir de agora nada, isso já estava no pacto, eles vão sentar com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus é perfeito em obediência, ele está vivendo o pacto de Deus. Jesus, no versículo 11, está falando de nós iremos nos sentar ao lado do velho Abraão. Isso é verdade, isso é literal. Nós conheceremos Isaque, nós conheceremos Jacó, porque Deus decidiu nos contemplar junto com os judeus no seu pacto. Nós não somos plano B. Isso já estava pactuado, aliançado pela obra perfeita de Cristo. É de nós que o Senhor Jesus está falando. Então ele faz isso de uma forma muito orgânica, muito tranquila, porque é assim que deveria ser crido. Eu quero ir com os irmãos agora em Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. E nós vamos ler um bocado. Gálatas capítulo 3. Qual a diferença do que Jesus falou em Mateus, capítulo 8, verso 11, com Gálatas, capítulo 3? Que Paulo, ele vai teologizar essa informação para deixar isso guardado no Novo Testamento. Ele vai dissertar essa teologia, ele vai pegar essa teologia do pacto, que já era real, e ele vai falar, viu, deixa eu explicar essa parte dos gentios, que talvez vocês não estão entendendo muito bem, não. Vocês têm muito problema com o gentio, e eu preciso mostrar isso para vocês. Que isso é natural. Não tem que ter mimimi. Não tem que ficar de beicinho. Os gentios sempre foram propostos no pacto. Só que aqui, Paulo vai trazer uma informação que é muito gloriosa para nós gentios e afrontosa para os judeus. Porque ele vai mudar toda a história do Antigo Testamento com uma informação só. Uma. Ele vai mudar toda a história do Antigo Testamento. Prestem atenção, capítulo 3. Vamos ter que ler. Paulo, eu já disse isso aqui, e repito, que Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, ele está extremamente irado. Paulo está irado. Bom, qual o motivo? Porque os crentes em Jesus, os cristãos da Galácia, eles estavam abandonando o cristianismo para incluir nesse cristianismo algumas doutrinas que a palavra de Deus não ensina. Eles estavam incluindo, e uma dessas inclusões era o judaísmo. Ou seja, para você ser um crente, primeiro você tem que ser judeu. Tem que se circuncidar, tem que guardar dieta religiosa, tem que fazer todas essas coisas. Paulo está muito bravo, porque para Paulo e para nós tem que ficar algo muito claro: Jesus Cristo é suficiente para tudo. Jesus é suficiente para tudo. E ele estava muito bravo com isso, ele estava bravo mesmo, a ponto de Jerônimo, um dos pais da igreja, diz que quando Paulo escreveu, ele lia a carta aos Gálatas, ele via raios e trovões saindo da boca de Paulo, e é verdade. Então ele está bravo mesmo, então ele não está com muito carinho aqui com o pessoal da Galácia, não. E ele começa assim no versículo 1, vamos ler o texto, isso aqui é importante. Ó Gálatas insensatos, só que eu não vou ficar falando na voz de Paulo aí, senão eu vou acabar com a minha garganta também aqui, que ele estava bravo. Então olha lá, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Sabe o que ele está dizendo? Eu preguei para vocês Jesus de uma forma tão minuciosa, tão perfeita, tão correta, que enquanto eu estava pregando para vocês, era possível vocês verem toda a crucificação na mente de vocês. Era como se vocês conseguissem imaginar e ver tudo o que aconteceu em Israel um dia.
de forma tão detalhada, eu pregava e vocês conseguiam ver. Porque Paulo sabia da competência que ele tinha como apóstolo. Ele sabia da competência que ele tinha como pregador. Então ele está dizendo isso, que ele pregou de tal forma que cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. É como se eles estivessem lá naquele dia. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito, esse aqui é o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, o Espírito Santo veio sobre vocês porque vocês obedeceram à lei? Porque vocês acenderam o sacrifício? Claro que não. O Espírito Santo veio sobre vocês porque vocês entenderam quem é Cristo. Porque quem envia o Espírito Santo é Jesus. Aliás, os nossos credos confessam isso. Jesus é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não procede da lei. Paulo está trazendo uma teologia profunda. É impossível o Espírito Santo vir pela lei. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ele está usando o Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16, que é Jesus falando sobre o Espírito Santo que viria após a sua ascensão aos céus. 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne. Vocês eram crentes piedosos, agora estão meio largados, levando com a barriga, são carnais. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Óbvio que é pela pregação da fé. Agora presta atenção, ele vai trazer Abraão para o assunto, porque o assunto é pacto. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus, como nós cremos em Deus, por meio de Jesus, Abraão creu. E por isso a justiça de Cristo veio sobre Abraão. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Preste atenção. Paulo está começando a mexer no Gênesis, na interpretação, não no texto. Paulo está mexendo na interpretação que os judeus tinham daquele texto. Dizendo, o fato da gente ser tudo descendente de Abraão, nos garante. Abraão é papai. Nos garante. Paulo está falando, os filhos de Abraão são os da fé, em Jesus. Mas como se não tinha Jesus no Antigo Testamento? Mas tinha fé no Messias que iria vir. Já era Jesus, nunca foi outro. Nunca foi outro. Olha como ele está mexendo na verdadeira interpretação. Presta atenção aonde vai dar isso aqui, irmãos. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha o que ele está afirmando, tendo as Escrituras previsto. Não é uma informação atual, é uma informação antiga. Os gentios serão salvos. A gente está lendo isso no pacto. O pacto falava disso. Prenunciou o Evangelho a Abraão. O pacto é o Evangelho de Deus. E que ele anunciou isso a Abraão, meu Deus do céu. Onde Deus se daria a si mesmo, Deus amaria aquele povo, Deus salvaria aquele povo, Deus perdoaria os seus pecados. Isso é o Evangelho, é o pacto, é a aliança. Ele prenunciou isso a Abraão. E aí ele diz no final do versículo 8, em ti serão abençoados todos os povos, de maneira que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Percebe agora que ele fala? O crente Abraão, o crente, aquele que crê pela fé. O crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque a lei é para corrigir todos nós que erramos no pacto das obras. Mas a lei não salva, quem salva é Jesus, e somente Jesus. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Que fé é essa? A fé em Jesus. Ora, a lei não procede da fé, mas aqueles que observaram os seus preceitos, por eles viverá. É interessante. É interessante. A lei não veio depois da fé, não procede da fé, pelo contrário, a lei
ela direciona para a fé, vai viver pelos seus preceitos, porque eu vou entender que há um Messias, que Deus está justificando, que há um derramamento de sangue, substituto daqueles animais, está representando Jesus. Ela me mostra essas coisas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, versículo 13, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, um dos resultados, isso a gente já falou, do pacto de Deus, é receber o Espírito Santo. Porque a bênção de Abraão contempla recebermos o Espírito Santo. Paulo está falando isso aqui agora. Então é a bênção de Abraão que já iria chegar em Jesus, já tinha sido predito isso. Nunca foi um erro, nunca foi um plano B. Eles deveriam ter ensinado isso a nós, os judeus. Só que como se não bastasse já ter mexido na interpretação, agora ele vai mexer no fundamento, dizendo, vocês entenderam errado o fundamento. Olha onde vai dar. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança, ele está falando assim, agora eu vou dar exemplos humanos, para vocês entenderem, né? Paulo está partindo do conhecido para o desconhecido, que se às vezes a gente pregar o desconhecido direto, a gente não sabe muito bem aonde eu posso assentar essas informações. Quem faz isso muito bem é Jean Piaget. Tem que acomodar essas informações. Aonde que tem essas acomodações? Parte sempre daquilo que é conhecido para o desconhecido. Então, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, existe um contrato. Foi feito o contrato. Foi estabelecido o contrato. Está valendo. Não mexe mais. Ele está dando exemplo humano aqui. Ora, agora ele vai trazer a palavra. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. O que os judeus pensaram? E que possivelmente muitos cristãos pensam até hoje. Quem é o descendente de Abraão? O Isaac. Não é. Está aqui, está no texto. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, no plural. E não está mesmo no plural, lá no pacto. Como se falando de muitos. Porém, como de um só. E o teu descendente, que é Cristo. O descendente que Deus Pai estava falando com Abraão, lá em Gênesis 15, quando Abraão disse, mas Senhor, eu não tenho filhos, é só Eliezer. Deus falou, não, eu te darei um descendente. Na cabeça de Deus era, não vai ser Eliezer, eu vou te dar Jesus. Abraão está pensando, é Isaac. Os judeus pensaram, é Isaac. Os evangélicos pensam, é Isaac. Paulo está dizendo, nunca foi, por isso que vocês entendem tudo errado. Ó. A teologia está errada, a interpretação está errada, a exegese está errada, a hermenêutica está errada. O descendente é Cristo. E vamos ser sinceros, irmãos, o que é que Isaac fez? Qual foi o brilho de Isaac? O descendente é Cristo, nunca foi. É óbvio que Isaac é descendente por uma questão biológica, mas não é o descendente que Deus Pai estava falando. Aqui aqui é uma afronta para os judeus, né? O descendente é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, onde foi confirmada? Gênesis 12, 15, 17. Que veio 430 anos. A lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Olha o que Deus está dizendo. Deus fez o pacto em Gênesis 12, 15 e 17. A lei de Moisés veio depois. Ele está dizendo aqui, 430 anos. A lei de Moisés não pode tirar o valor do pacto que já era mais antigo. Vocês estão loucos? Vocês acham que a lei está salvando? Eu salvo vocês pelo descendente. Não é pela lei. A lei veio bem depois. Posso dar um exemplo absurdíssimo aqui a vocês? Imagina que a gente
nasceu na geração em que os automóveis começaram a ser vendidos ao cliente final. Imagina quais os automóveis eu estou dizendo. Mas eles já eram movidos a gasolina. E eu dissesse assim, bom, agora os cavalos, que são antes dos automóveis, devem ser abastecidos com gasolina. Não pode. Não pode, não faz sentido isso. Deus está dizendo, claro que não. A lei veio 430 anos depois. A aliança foi muito antes. O que manda é a aliança. A lei só está apontando para a aliança. A lei não é a salvadora, mas o descendente da aliança é. É isso que ele está falando. E ele está nos colocando, isso veio pré-anunciado com os gentios. 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus, que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Se a salvação é pela lei, então existem condições que eu consigo fazer para ser salvo. Mas não foi assim. Foi a promessa que é a teologia do pacto que apresenta Cristo, o descendente que nos salva. E não por mérito próprio. Não é mérito próprio. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Vocês pecaram e eu precisei fazer a lei para vocês entenderem o que era moralmente correto e errado. Correto e errado. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. A promessa o tempo todo foi sobre Cristo, nunca foi sobre Isaac. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Amém. Amém. Entenderam? Nós fomos então, de acordo com o capítulo 3 de Gálatas, o tempo todo, nós já éramos previstos de acordo com o versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o pacto, o Evangelho a Abraão. Pastor, entendi que Jesus é obediente, perfeito e conseguiu fazer isso. Entendi que Paulo dissertou essa teologia. Para encerrar, como é isso na prática? Vamos para Atos, capítulo 19. Eu não vou ler tudo, mas eu quero ler alguns versículos específicos e mostrar a vocês. Olha como funciona isso e olha onde houve as falhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. O que está acontecendo em Atos 19? É a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele vai para Éfeso. Éfeso é uma cidade gentílica. Não tem nada a ver com Israel. Não é uma cidade de judeus. É uma cidade gentílica. Importantíssima, riquíssima, idólatra, pagã. Mas Paulo está indo para Éfeso pregar o evangelho. Eu quero ler somente o versículo 1 por enquanto. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo deixou como se tivesse deixado Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Esses discípulos são judeus, porque ele está chegando em Éfeso. Ele vai pregar aos efésios ainda. O evangelho não chegou. Então, que discípulos é esse? Os judeus. Então, ele chegou lá e encontrou alguns discípulos, porque os judeus tinham se espalhado da perseguição e alguns foram lá para a cidade de Éfeso. Agora, preste atenção. Vocês entenderam o que Paulo fez? Ele chegou na cidade e ele precisa de um ponto de referência. Ele não conhece a cidade. Nunca foi na cidade. É a primeira vez. Eu vou pregar o evangelho. Eu preciso de um ponto de referência. Bom, eu sei, Paulo falando agora, eu sei que houve a diáspora, é o meu povo, e sei que uma parte do meu povo veio para cá. Vou me unir com eles. Porque esse povo judeu não é cristão, mas amam a Deus, amam a lei de Deus, amam o pacto de Deus, amam Abraão, amam Isaac, amam Jacó. Tadinho de Paulo, né? Tadinho, mas era o pensamento bíblico. Versículo 7. Durante 3 meses, 8,
Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ele encontrou os discípulos. No versículo 8 diz que ele ia onde? Nas sinagogas. De forma muito simplista, sinagogas é a igreja dos judeus. O que é que Paulo foi fazer na sinagoga? Irmãos, pelo amor de Deus, ele está começando o trabalho evangelístico. Vou começar pelo meio mais fácil, pelos meus irmãos. São judeus, acreditam em Deus Pai, monoteístas, acreditam na lei, vivem na lei. Eu vou falar com eles. Por quê? Porque se eles são judeus, eles estão falando que Deus é o único na cidade pagã. Eles estão convertendo pessoas ao judaísmo. Eles estão convertendo pessoas à aliança de Abraão, de Isaac e Jacó. Só que parece que não foi bem assim não. Ele chegou lá e teve problemas. Ele ficou 3 meses indo ali, persuadindo, discutindo com as pessoas. E olha o que aconteceu no versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho. Esse é o nome que eles davam a Jesus, o caminho. O caminho é a verdade e a vida. Então, o caminho. O caminho, na sua Bíblia, com certeza está em letra maiúscula aí. É o nome que eles chamavam Jesus. Eles falavam mal do caminho, diante da multidão. Aqueles que eram para estar falando de Deus, do pacto de Deus, da lei, dos 10 mandamentos, de Davi e da espera de um Messias, era justamente aqueles que estavam falando de Jesus para o povo de Éfeso, afastando o povo de Éfeso do Evangelho. Isso foi uma decepção para Paulo. 3 meses ele discutindo e o povo descrente, dizendo, nós não acreditamos nisso não. Mas gente, vocês não estão esperando, vocês não conhecem a lei, nós não queremos saber disso não. Nós não queremos saber disso não. Bom, ainda no versículo 9 diz, para vocês verem como funciona isso na prática, agora já não é mais a teologia, agora é a prática da teologia. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ele foi para uma escola de filosofia, onde o dono era Tirano, o nome do dono, Tirano, e esse dono permitiu que Paulo pregasse o Evangelho. Tirano é de Éfeso, ímpio, pagão, mas ouviu o Evangelho. Os judeus, filhos de papai Abraão, conhecedores dos 10 mandamentos, da lei de Moisés, falava mal do caminho às multidões. Consegue ver a tristeza que é o trabalho da pregação? Mas os gentios, porque Tirano se converteu, os gentios vieram ao pacto, mesmo os judeus impedindo que eles entendessem o pacto. Vamos continuar. A gente acha que Paulo só passava na cidade e ia embora, né? Só na escola de Tirano, versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos. Paulo pregando na escola de Tirano, um seminário de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Os gentios gregos estavam sendo incluídos na prática. A teologia já afirmava isso, o pacto já afirmava isso, mas na prática, de forma orgânica, incluídos na palavra de Deus, no reino de Deus, no pacto de Deus. Bom, Deus vai fortalecer Paulo, porque diz, versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Deixa eu falar um negócio aqui. Alguns crentes em Jesus, no século presente, veem esse texto e falam, vamos aqui, eu quero que os doentes tragam lenços, roupa. Para com isso. Quem estava trazendo eram os ímpios, os de Éfeso. Mas Deus operava milagres para confirmar que Jesus é o Messias. Mas isso não foi orientação apostólica e não é doutrina para a igreja. É por isso que nós não fazemos isso. Ele está em Éfeso. Era a maneira do paganismo entender isso. Na misericórdia, Deus ajuda dessa forma. Mas quem é crente
não tem participação com essas coisas, porque isso não provém da igreja de Jesus, mas foi como os efésios começaram a se aproximar e terem o primeiro contato com o Evangelho. Primeiro contato com o Evangelho. Vamos para o versículo de número 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Qual conhecimento? De Cristo sendo Senhor, o Messias, o pacto. Todos conheciam, todos os pagãos, conheciam. Todos eles conheciam. Ouviam Paulo. Todos eles. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, se arrependiam no culto, na pregação, pediam perdão a Deus, falavam a Paulo, falavam aos irmãos: eu fazia isso, eu era um idólatra, um pagão, eu adorava Diana, a deusa dos Efésios, mas eu me converto a Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E os gentios estavam agora se adentrando ao pacto da graça. Ao pacto da graça. Olha que coisa maravilhosa, versículo 19. Isso é uma prova maravilhosa da conversão. Também muitos dos que haviam praticados artes mágicas, isso aqui é magia negra, artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. É muito dinheiro. Porque livro era muito caro, irmãos, não tinha papel suficiente, não era imprensa, não tinha, então um livro era muito caro. Eles pegavam aquilo que era caríssimo da antiga fé deles, de magia negra, jogavam numa pilha e colocavam fogo, porque houve uma troca de livros. As escrituras agora não eram lidas, e não mais as artes mágicas. Os gentios vieram à fé. Os gentios vieram à fé. 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Poderosamente. Versículo de 23, olha lá. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Lá em Éfeso ainda, houve mais um. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos, souvenir, da imagem de Diana, e que dava muito lucro aos artífices. O negócio sempre foi dinheiro, sempre foi poder, né? Aqui é a cidade da Diana, então vamos encher de estatueta de Diana para vender. Olha que beleza, isso sempre ocorreu. Só que agora as pessoas estavam se convertendo a Jesus, ninguém mais comprava a Diana. E eles começaram a ficar pobres. E Demétrio entendeu uma coisa gloriosa, que muitos cristãos não entenderam, que aonde o Evangelho de Jesus é pregado, até a economia muda. Todas as áreas da sociedade são mudadas e tangidas pelo Evangelho. Não é só a nossa vida pessoal, mas tudo que está ao nosso redor, porque tudo nós passamos a fazer a partir da nossa fé em Jesus. A nação muda, a economia muda, tudo muda, tudo muda. E eles começaram a convocar, então, juntamente, no versículo 25, com outros da mesma profissão, e disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Paulo estava fazendo aquilo que os judeus deveriam ter feito na cidade de Éfeso, falado a respeito desse Deus, de um único Deus. Mas os cidadãos de Éfeso não se preocupavam com os judeus, porque eles ficavam fechados em suas sinagogas. Paulo falava a todos, anunciava a todos, porque existe um pacto, existe uma aliança. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram muito bravos com Paulo, muito bravos. E no versículo 28, eles chamaram aqueles efésios que ainda não tinham se convertido, e diz: ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram. Os discípulos, versículo 32, uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos.
Versículo 34, quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Durante 2 horas começaram a gritar para tentar destruir o ministério de Paulo e o cristianismo. Vou contar o que aconteceu, e eu encerro. Termina-se a Bíblia, o cânon é encerrado. Éfeso, a cidade de Éfeso e os Efésios, não prevaleceram contra a igreja de Jesus. O evangelho foi pregado. A cidade de Éfeso foi tomada pelo avivamento e pelo poder de Deus. Todos se converteram. A história diz que o templo de Diana se fechou, ficou vazia, ponto turístico, até hoje. Aliás, o templo de Diana é uma das 7 maravilhas do mundo que nós temos na história. Se você pesquisar quais são as 7 maravilhas do mundo, lá é o templo de Diana. E sabe do que acontece também? A cidade de Éfeso se tornou tão forte na fé, que passou-se anos. A gente está falando do ano 60, aqui em Atos 19, ano 60 depois de Cristo. Mas a cidade conheceu o evangelho e ficou tão forte que em 481 depois de Cristo. Eu falei disso esses dias. Houve um concílio na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso só tinha crente. E foi responsável por um dos concílios universais, o terceiro. E eles agora, debaixo do Império Romano, com Teodósio, discutiam e iriam expulsar Nestório, que dizia que Deus Pai tinha 2 filhos. Um Deus divino, um filho divino e um filho humano. Sabe quem expulsou essa heresia? Os Efésios. A cidade que foi impactada pelo poder de Deus, porque um homem entendeu que os gentios foram chamados para fazerem parte da aliança, do pacto. Nós fazemos parte desse pacto pela graça de Deus. Por isso devemos falar a todos a respeito desse Deus e pregar a Cristo a tempo e fora de tempo. Nós não somos o plano B. Nós já tínhamos sido previstos na eternidade passada, no coração da Trindade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Feche teus olhos, vamos orar. Deus seja glorificado em tudo e em todos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador, nosso sustentador e nosso Redentor. Pai querido, obrigado por sua palavra. Obrigado pela aliança da graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado por ter, na eternidade passada, nos escolhido para estarmos unidos a Cristo na tua aliança da graça. Senhor, obrigado por tudo. Leva-nos em paz para as nossas casas, guarda-nos com o poder do teu Espírito e da tua palavra. Nos santifica e nos faz a cada dia mais parecido com Cristo, para que possamos viver para a tua glória. Nós oramos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.